E aí, você, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso espaço aqui do Núcleo Endo, essa página do Núcleo Endo. E eu sou o professor Leonardo Barroso, da equipe Núcleo Endo. Estou para falar para vocês aqui hoje a respeito das dúvidas mais comuns que a gente recebe dos nossos colegas dentistas, clínicos e colegas de outras especialidades. A gente vê que a grande dificuldade em termos de endodontia que os nossos colegas têm, em primeiro lugar, vamos dizer assim, né? Top 5, vamos dizer assim, né? As primeiras 5 maiores dúvidas, a primeira diz respeito a diagnóstico. O diagnóstico das condições endodônticas. Primeiro, diagnóstico de se é uma condição de origem dentária ou se não é uma condição de origem dentária. Se é algo que merece uma intervenção endodôntica ou se é algo que não merece intervenção endodôntica, merece uma intervenção de uma outra especialidade. Segunda coisa em relação ao diagnóstico, mais especificamente, é se é uma condição endodôntica que exige uma intervenção, que dente, afinal de contas, é. Então, a primeira dúvida maior que a gente recebe aqui do pessoal, justamente isso, questão de diagnóstico. Aquilo que é de origem dentária, daquilo que não é de origem dentária, e quando é de origem dentária, o que precisa de intervenção endodôntica ou não precisa, e onde é, afinal de contas, que está a origem do problema. Então, são coisas que rotineiramente a gente lida no nosso dia a dia e que muitos colegas trocam ideia com a gente, trocam experiência com a gente, né? Mandam caso clínico para a gente poder ajudar aí a solucionar esses imbróglios, né? Uma segunda coisa que a gente vê que os colegas têm bastante dúvida é em relação à cirurgia de acesso. Aliás, cirurgia de acesso é uma coisa que a gente nota que os colegas, de uma maneira geral, têm bastante dificuldade e até um certo receio. Eu conheço muitos colegas que não querem fazer, não fazem de jeito nenhum, o que eu acho que assim, é uma coisa importante da gente aprender a desenvolver, porque é aquilo que a gente entende. Um paciente bem atendido, principalmente numa situação dessa, de urgência, de dor, de sofrimento, de desconforto, certamente é um paciente que vai se tornar fiel a gente e vai trazer outros pacientes. A gente sabe que a endodontia é uma porta de entrada muito importante dentro do consultório, independente de você se tornar um especialista em endodontia ou não. Mas um paciente bem atendido, a chance dele se fidelizar é muito maior e dele trazer novos clientes. Então, cirurgia de acesso é uma coisa importante de se treinar. Existem princípios, existem fundamentos, existem passos que precisam ser obedecidos, mas mais do que nunca é preciso treinamento, dedicação, né? Endodontia é uma coisa que a gente tem um conceito de ciência e de arte. Ela é ciência na medida em que você tem fenômenos, em que você conhece as leis que governam esse fenômeno, que é o fenômeno da cura, e você sabe que dentro de determinadas condições, sempre que você repetir o mesmo passo, obedecer às mesmas condições, você vai produzir um determinado fenômeno. Então isso é ciência, é por isso que a gente estuda, por isso que a gente procura se desenvolver, se aprimorar. Mas é impossível desvencilhar dentro dessa questão a parte da arte, que é o talento pessoal de cada um. Porque a gente tem uma questão do trabalho tátil, do desenvolvimento da nossa parte tátil e da nossa parte motora, que é muito importante dentro da especialidade, dentro da nossa profissão, enquanto dentista de uma maneira geral, mas dentro da especialidade. Então, para desenvolver isso, treinamento, dedicação é fundamental. Aquele velho pensamento do behaviorismo, que é só a repetição leva à perfeição. Só a repetição leva à perfeição. Então, acesso é uma dúvida muito comum que os colegas têm em relação, né, à questão da endodontia. Em especial, uma outra dúvida que a gente tem bastante, que os colegas perguntam bastante, é a respeito de etapas do preparo do canal radicular.
seja técnica, seja uma forma de vencer uma curvatura, de retomar uma trajetória que foi perdida, evitar um determinado, né, a confecção de um desvio durante o preparo do canal, enfim, uma série de circunstâncias aí. Dominar a anatomia dos canais radiculares é uma coisa que também os colegas têm bastante dúvida e perguntam muito para a gente. O WhatsApp da gente todo dia aí praticamente tem bastante radiografia, caso clínico, para a gente poder ajudar e dar uma opinião aí para os colegas, né, se ajustarem aí e poderem fazer o melhor possível. Em relação também à condução dos casos de trauma, trauma também é uma coisa que dá bastante dúvida em relação, né, quando avulsão, reimplante, né, desses dentes avulsionados, que conduta tomar, qual é a conduta mais atual, qual é a conduta mais indicada atualmente, dentes que sofreram luxação, dentes que estão passando, né, que começam aí com um episódio de reabsorção cervical externa, invasiva, enfim, casos aí que muitas vezes assim, a gente sabe que são casos mais raros de acontecer, mas que quando acontece, né, sempre vem com um grande ponto de interrogação na cabeça, né, gera um grande ponto de interrogação na cabeça do colega, e aí a gente tem aí também ajudado a auxiliar. Bom, o que acontece? A gente tem um curso de aperfeiçoamento agora, online, onde a gente, olha, gente, sinceramente é um curso que está bastante completo, em que a gente aborda todos os aspectos dentro da endodontia, principalmente etapa por etapa, e mais interessante de tudo, que a gente acredita genuinamente nisso, é que não basta você saber o como, mas você saber o porquê. E saber o porquê é muito importante, porque saber o porquê te dá convicção para você fazer o como. Eu sei como fazer, porque isso precisa ser feito por causa disso, daquilo outro. Quando a gente sabe o fundamento das coisas que a gente precisa fazer, a gente tem mais convicção. E como a gente vê e viu na nossa formação, no nosso treinamento de programação neurolinguística, que nós três da equipe Nucleando fizemos e a gente aplica programação neurolinguística no nosso ensino com os nossos alunos, a gente sabe que uma pessoa convicta é capaz de alinhar comportamento. Ou seja, se eu acredito realmente naquilo que eu estou fazendo, eu consigo alinhar todos os meus esforços de comportamento para fazer aquela ideia dar certo. Então não basta só treinar, fazer, sem eu saber o porquê de estar fazendo o que eu estou fazendo. Sem eu saber qual é a situação que eu vou aplicar aquilo e por que eu vou aplicar aquilo. É isso que a gente acredita dentro daquilo que é a nossa filosofia, que é o nosso pensamento da equipe Nucleando. Então, nesse curso de aperfeiçoamento online, é um curso que está bastante completo no sentido de você entender o fundamento das coisas, o porquê das coisas e entender o como. A gente tem ali aulas, módulos teóricos, módulos laboratoriais, de cada etapa da terapia endodôntica, e além de tudo a gente ainda tem outros assuntos que são tratados, que são fundamentais para dar a você a convicção que você precisa para melhorar e elaborar cada vez mais a qualidade do serviço que você presta para os seus pacientes. É aquela velha história, a gente está num momento em que a gente deve restringir o máximo possível, né, a nossa circulação, em função, né, da pandemia. A pandemia tem pedido isso. Então, assim, esse curso é a chance que você tem de sair da sua zona de conforto sem sair de casa. Pensa nisso, tá? E eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um grande abraço. Valeu!